Devo ficar ouvindo. Cadê o pessoal? Pessoal, lembrando novamente para que vocês divulguem a nossa live, compartilhem com seus amigos. Também pedir que a gente tem aqui agora uma nova opção, que é a caixinha de perguntas. Então, quando vocês tiverem alguma pergunta, podem colocar diretamente ali na caixinha, que tem um ponto de interrogação. Podem utilizar essa caixinha para as perguntas. Estamos só esperando o palestrante, então, né, o nosso convidado para ele entrar na live, para a gente também iniciar a nossa conversa. Me dá um chimarrão. Então, pessoal, agora a gente vai iniciar a nossa formação com o nosso convidado, Joel Gracioso. Ele é mestre, doutor em filosofia e especializado em teologia. Vou chamar ele aqui. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo? Tá me ouvindo aí? Estão vendo? Sim. Acho que o pessoal tá ouvindo. Pessoal, se vocês não estiverem ouvindo, podem colocar nos comentários. Também lembrando que as perguntas vocês podem colocar na caixinha de perguntas. Depois a gente vai ter um tempinho pro Joel responder.
Então, hoje, pessoal, a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que é... Só um minutinho que eu perdi aqui. Mentalidade ocidental e influência do cristianismo. Então, passo a palavra para o senhor, se o senhor quiser começar já. Sim, só me avisa, seria bom, porque a gente vai dar um tempinho depois para... Porque tem um limite na live, né, do Instagram. Sim, de 1 hora. Aí você me avisa, a hora que já tiver uns 40 minutos que eu estiver falando, se é bom você me avisar para eu já ir desacelerando e fazer. Tá Senão bom, não dá então. tempo do pessoal fazer pergunta, tá bom? Tranquilo, a gente avisa. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos, né? Agradeço o convite que me foi feito, Padre Maicon, pelo pessoal que coordena aí o Café e Razão. Eu já participei presencialmente aí em Novo Hamburgo e agora online. E me foi pedido para falar um pouquinho sobre até que ponto o cristianismo, né, a fé católica, a fé cristã, influenciou a mentalidade ocidental ou a cultura ocidental, etc. Né? Então, eu vou chamar a atenção aqui para alguns pontos, porque de fato é muita coisa, eu não tenho pretensão de analisar detalhadamente nada aqui, eu só vou apenas chamar a atenção para alguns pontos, depois vou até indicar alguns livros, né? E para quem quiser se aprofundar, então que possa dar uma olhada nesses livros. Uma primeira coisa que nos chama a atenção, e muitos autores frisam isso, por exemplo, o próprio Papa Emérito Bento XVI, ele sempre dizia que o que nós chamamos de Ocidente, ou de mundo ocidental, era resultado, ou é resultado, do encontro de três tradições. Né? Ou seja, por um lado nós temos a tradição grega, aquilo que vem da Grécia, por outro lado aquilo que vem dos romanos, e por outro lado aquilo que vem de fato dos cristãos. Ou seja, o que nós chamamos de Ocidente, de uma certa maneira, é resultado da filosofia grega, né, principalmente ali no mundo antigo, do direito romano, a maneira como os romanos pensaram, a prática do direito, a problemática da questão da justiça, e a fé católica, a fé cristã, ela é um outro elemento importante. Então, os valores, os princípios do mundo ocidental e a própria visão de mundo da cultura ocidental seria resultado, de uma certa maneira, da articulação, do diálogo e da articulação desses três elementos aqui. Né? Filosofia grega, direito romano e fé católica, fé cristã. E me parece que, de fato, isso tem sentido. Ou seja, quando nós realmente analisamos esse mundo ocidental, né, apesar de muitas pessoas, tem muito debate, muita discussão, algumas pessoas até defendem que o conceito de civilização ocidental nem teria sentido, porque quando nós vamos ali para a antiguidade, é como se esse conceito desaparece, etc. Mas, enfim, eu não vou entrar nessas discussões. Eu acho que o que existe, de fato, são elementos muito claros, né? Então eu não vou focar aqui a questão apenas, ou melhor, vou focar apenas a questão da fé cristã, é isso que me interessa. Né? Eu não vou entrar em discussão até que ponto a filosofia grega ela colaborou para isso, até que ponto o direito romano colaborou para isso. É uma discussão muito interessante, mas eu vou frisar mais o cristianismo. Então acho que existe sim uma civilização ocidental, ou para facilitar o que a gente chama de Ocidente, de mundo ocidental, ele deve muito ao cristianismo. Papa João Paulo II, por exemplo, em vida, quando ele estava sendo feita a Constituição Europeia, muitos criticaram ele, e muitas na época ele foi criticado dizendo que o Papa quer defender determinados privilégios para a Igreja Católica, e não era isso. Porque o que o Papa dizia como polonês e como Papa, principalmente, é que, querendo ou não, gostando ou não,
o que se entendia por Europa, né, aquela dimensão europeia ali, no âmbito principalmente ocidental, mas para ele também oriental, se devia muito à igreja, ou seja, que a Europa, na realidade, o conceito e a própria organização da Europa, querendo ou não, era resultado e fruto de todo um trabalho da Igreja Católica, ou seja, as origens históricas da Europa, né, tinha muito a ver com o cristianismo. Então, o que o Papa queria dizer, eu não quero defender privilégios. O que eu quero é simplesmente que se reconheça uma verdade histórica e que não venha querer apagar isso da história, ou seja, querendo ou não, gostando ou não, o continente europeu e essa cultura ocidental, ela deve muito ao cristianismo e à fé cristã. Ela deve muito a várias coisas que foram ocorrendo no decorrer ali da história, né? Então, esse elemento procura-se cada vez mais se esquecer, procura-se cada vez mais deixar isso de lado, né? Ou seja, é como se a igreja não tivesse nunca feito nada. Ou seja, todo mundo salienta muitas vezes os erros dos cristãos, os erros dos católicos, enfim, aquelas falhas muitas vezes que existiram, e ninguém está dizendo que não existiu, né? Existiram, existem até hoje, porque os filhos e as filhas da igreja também são pecadores, também são falhos, também são limitados, né? Mas isso não anula em nada aquilo que de fato ocorreu do ponto de vista histórico. Então, o primeiro ponto que eu queria salientar é isso. Eu acho que não é possível compreender o Ocidente, a civilização ocidental, sem a filosofia grega, sem o direito romano e sem a fé cristã. Fica uma coisa manca, né? E se talvez hoje nós estamos em crise, né? Se o mundo ocidental, se a civilização ocidental, não só o Brasil, mas em geral, aí, a própria Europa, por exemplo, se há uma certa crise em tudo isso, é porque, de fato, talvez existe uma ruptura abrupta, né, muito forte entre uma boa parte da sociedade ocidental hoje que quer romper com as suas origens. Então, quer dizer, é como se, por um lado, eu tenho ali uma coluna, né, uma coluna, por um lado, ligado à filosofia grega e ao direito romano, à cultura greco-romana, e a outra coluna, a tradição judaico-cristã. Então, o mundo ocidental, ele tem muito dessas duas colunas. E na medida em que hoje em dia, e principalmente, né, a gente sabe que a partir da segunda metade, principalmente do século XX, né, ou seja, no início do século XX já tinha um monte de questionamentos. Mas na segunda metade do século XX, de fato, a coisa ficou bastante tensa, né? E começou -se a se questionar cada vez mais essa origem, né? Até que ponto a cultura ocidental, a civilização ocidental, de fato não deveria fazer uma revolução profunda, né? E esquecer, ultrapassar essa cultura greco-romana e essa tradição judaico-cristã. Então, a crise que nós vivemos hoje é uma crise por falta de reconhecer as nossas origens, por não estar em comunhão com as nossas origens, né? E muitos dizem não. E eu vou procurar mostrar que sim. Então, a primeira coisa, por exemplo, quando nós pegamos ali, já no Império Romano, no mundo ocidental, no século V, mesmo antes, né? Os bárbaros, os chamados bárbaros, eles já faziam algumas invasões, já antes do século V. Mas no século V a gente tem, de fato, a crise e a queda do Império Romano. Isso vai gerar um desequilíbrio, uma crise enorme no mundo ocidental. Ou seja, o Império Romano Oriental continua, mas o Império Romano Ocidental rompe. Não é só uma crise, é uma queda, né? A invasão dos bárbaros, Santo Agostinho relata isso, tantos outros autores, etc. Né? E de fato, o que a gente vê surgir nesse contexto é que naquela situação ali, no final do século V, mas depois do século VI, VII, a única instituição que tinha uma certa estrutura para tentar ocupar esses vazios que foram ficando no mundo ocidental era a Igreja Católica. E é de fato o que ela fez. Tanto que, se nós formos ver, o primeiro projeto, o primeiro grande projeto educacional e evangelizador foi feito pela Igreja Católica. O que eu estou querendo dizer com isso?
todo o trabalho e todo o projeto que a igreja fez de evangelização dos bárbaros, que de fato o nome já diz. Apesar de hoje em dia muitos livros de história, né, existia essa coisa de que os romanos, ou não sei quem, chamavam os povos, né, que não eram europeus de bárbaros por preconceito, né? Então o que nós temos aí é um preconceito cultural, etc. e tal. Não, os bárbaros realmente tinham costumes cruéis, eram atitudes extremamente absurdas, costumes e hábitos, né? Ou seja, quando você compara com aquilo que de fato o mundo grego e o mundo romano tinha conseguido produzir e atingir naquele momento, naquela realidade, comparava com o que os bárbaros faziam, era uma coisa louca, né? Então, hoje em dia também é proibido falar isso, né? Então, eu às vezes até brinco, falo, eu gostaria que alguns bárbaros invadissem São Paulo, por exemplo, para o pessoal ver realmente como era bom arrancar a cabeça e a tripa das pessoas, como era bom sair dizimando, quebrando, tacando fogo em tudo e matando um monte de gente, e matando de uma maneira cruel. Até os romanos que não eram santinhos ficaram chocados com o modo de ser. Então, isso de fato chamou a atenção da igreja. E naquele momento, naquele contexto, o que a igreja fez? Olha, temos duas opções. Ou ficamos quietos e parados e não fazemos nada e vai morrendo todo mundo. Ou vamos fazer algo para quê? Simplesmente para guerrear? Não. Vamos tentar evangelizar, vamos anunciar o Cristo, o Evangelho. E foi o que a igreja fez. Muitos missionários morreram nessa situação. Muitos missionários. Só que nessa brincadeira, muitos bárbaros também foram se convertendo, né? E além de serem convertidos a Cristo, ao Evangelho, junto com essa questão da evangelização, se a gente for ver, ali surge o primeiro grande projeto pedagógico e educacional, nesse sentido. Então, não tem como negar isso, ou seja, como negar que esse trabalho da Igreja Católica, de uma certa maneira, é o que possibilitou a continuação da estrutura e da civilização ocidental. Porque o trabalho da igreja, repito, foi de evangelização e educacional, mas também teve toda uma repercussão, evidentemente, política e econômica e social. Porque, de fato, a coisa estava desmantelando. Ia chegar a um ponto de convulsão social. Então, todo esse trabalho, lento, devagar, mas foi produzindo efeitos, né? Então, o século VI, século VII, né, é um período todo muito difícil e de transição, onde nós estamos saindo lá da antiguidade, né, ou toda uma antiguidade tardia, que está ali terminando ali no século V, etc., início do VI, e a Idade Média está começando, se chamou depois de Idade Média, né? Então esse século VI, século VII é um período de transição. Quando vem de fato o século VIII, né, no final do século VIII, depois do início do século IX, mas ali já no VIII, nós vamos ter o famoso Renascimento Carolíngio, a grande figura do imperador Carlos Magno, que de fato vai promover várias mudanças, e principalmente mudanças educacionais e culturais, que quer de fato estabelecer ali todo o império cristão, né? E para isso chama os grandes pensadores da época, pessoas que eram de fato respeitadas e vistas como competentes para poder liderar todo esse processo de mudança e de renascimento cultural, espiritual, né? Que o imperador chegou ao ponto de intervir também até alguns elementos da igreja, etc., dos padres, da formação deles. Então, tipos de escolas foram surgindo. E aí você tem ali o grande nome de Alcuino, que era monge, né? Então, nesse contexto todo, nós não podemos esquecer algo que já tinha ocorrido lá no mundo antigo, que era o surgimento do monaquismo dentro do contexto cristão. Que surge primeiro no Oriente, né? Na figura de Santo Antão, etc., e vai surgindo primeiro essa questão do eremita, mas também depois comunidades, né? São Basílio e tantos outros ajudaram nisso. E esse monaquismo oriental, ele vem para o Ocidente. E o grande nome é São Bento, como nós sabemos, né? Ora, essa tradição monástica, ali no século VI, no século VII, se nós formos ver, não só no VI e no VII,
mas no oitavo, no mínimo eu diria, até o século XII, a igreja e o mundo ocidental devem muito aos monges, aos mosteiros, a tudo que foi feito. Por exemplo, do ponto de vista econômico, social, as cidades geralmente surgiam em torno dos mosteiros. Os mosteiros eram verdadeiros centros, não só culturais e de espiritualidade, mas também acabavam sendo ali um certo centro de efervescência econômica. E ao redor ali daquele templo, daquele mosteiro, daquela realidade, iam surgindo a cidade e ia crescendo. Então, enfim, isso é um elemento de progresso. Então, se deve muito aos monges, a todo o trabalho. Ao Quino, por exemplo, que vai liderar aí esse processo que Carlos Magno queria tanto, ao Quino também vai chamar outros, etc., que vão ajudá-lo. E aí, a partir disso, o que Alcuino resgata, por exemplo, né, e que de uma certa maneira dá continuidade ao que vinha de profundo lá no mundo antigo. Ou seja, nós temos lá na cultura grega e na cultura romana toda uma educação clássica que já era feita a partir das artes liberais. E que a partir dali do mundo medieval, principalmente, né, vai receber a questão do nome ali, do trivium e do quadrivium. Então, quando você pensa a realidade do trivium, que era a gramática, a dialética, a retórica, e o quadrivium, né, com a aritmética, a geometria, a música, a astronomia. Ora, o que nós temos ali? São as artes liberais, né? Além da própria questão da filosofia, que também vai estar ligada depois a isso daí. Então, Alcuino vai retomando isso, e isso é tão verdade que, por mais que, né, se nós pensarmos assim, por mais que os resultados, né, o Etienne Gilson, no livro dele, A Filosofia da Idade Média, que foi um grande medievalista, o Gilson chama a atenção justamente disso, que talvez o projeto do Carlos Magno, tudo que o Alcuino fez, né, tudo que gastaram, todo investimento, todo o esforço, e o que eles sonhavam e queriam, talvez os resultados não tenham sido tão grandes ou tão grandiosos como o Carlos Magno queria, o Alcuino queria, outros queriam. Mas isso não quer dizer, né, mesmo que os resultados tenham sido pequenos, não quer dizer que não teve resultado nenhum e que não tenham sido frutuosos. Principalmente essa questão do surgimento de várias escolas, de um renascimento cultural e desse estímulo do trivium e do quadrivium. Né? Isso tanto é verdade que se você vai, por exemplo, no século XI, que é o século de Santo Anselmo de Cantuária, ele que era beneditino, era monge, né? Você já tem ali, por exemplo, um dos resultados disso, que é uma hipervalorização da dialética. Então, a gramática procurava ensinar como estruturar a linguagem, como nomear as coisas, como se relacionar com o mundo. A gramática é o primeiro ponto. A dialética, ou lógica, era como pensar, como construir argumentos e como atingir e conhecer a verdade. E a retórica, como se comunicar, como expressar essa verdade com elegância. Mas veja que o primeiro ponto é a gramática. Por quê? Porque não tem como ter lógica sem gramática. Não tem como ter retórica sem gramática. Eu posso ter retórica sem lógica, mas eu não posso ter retórica sem gramática. Tá certo que uma retórica sem lógica também fica meio manca, mas é até possível. Né? Então você vê ali, ou seja, esse mundo do pensamento, esse mundo da linguagem, é o mundo do trivium. É o mundo do cultivo da vida do espírito, do pensamento, dessa inteligência, dessa vontade. E você vai para o quadrivium, por exemplo, não é à toa que é 4 a simbologia. Terra, água, ar e fogo, os 4 elementos, que lembram justamente o universo, o mundo material. E, portanto, essa coisa do número, né? Ou seja, essa aritmética que vai chamar a atenção justamente para isso, e para uma dimensão muitas vezes até mística dos números, que já vinha desde o pitagorismo antigo, essa coisa de que o mundo tem uma estrutura numérica, que existem relações numéricas. Então, quando eu penso a geometria, eu estou falando o quê? Do número no tempo e no espaço. Né? Quando eu penso a música, também ali envolve números. A questão da harmonia, da melodia. Né? E por aí vai, a própria astronomia.
Então, isso é uma forma de cultivar o espírito. Então, repito, só aí nós já temos vários elementos, ou seja, a invasão dos bárbaros e a queda do Império Romano e todo o trabalho que a igreja fez possibilitou a continuação e estrutura do mundo ocidental. E não só isso, foi surgindo o que a gente chamou depois de Europa Ocidental e de Europa Oriental. A coisa foi caminhando nesse sentido. Né? E com o trabalho de Carlos Magno, Alcuino e outros, nós vamos ter todo um renascimento cultural, que, repito, talvez não tenha produzido tudo o que eles queriam, mas produziu algo. Teve período de crise? Teve. O final do século IX, o século X, foi um período muito difícil no mundo ocidental. É chamado de história negra da história da igreja, fase negra da história da igreja, porque, de fato, teve muitos problemas, né? Os cristãos resolveram pecar bastante naquele período ali. Mas quando você vem no século XI, repito, você vai ter ali toda uma valorização da dialética, às vezes até de maneira exagerada, né? Toda a discussão dos dialéticos com os teólogos, porque os dialéticos entendiam que era possível usar a lógica, a filosofia para discutir qualquer assunto e que bastava, principalmente os textos da Bíblia, ou dos padres da igreja, os dogmas, etc. Lógico que isso gerou muita confusão, muita discussão. Mas houve essa valorização, é isso que eu quero dizer. E tanto isso é verdade que você vai vendo o surgimento de escolas como a Escola de Paris, que já está presente ali no século XI, a Escola de Chartres, a Escola de Hugo de São Vítor, né? A Escola de São Vítor, que vai ter o Hugo de São Vítor como um dos membros. Então, quando você vê todo o trabalho que era feito na Escola de Paris, a grande figura ali de Abelardo, por exemplo, né? A Escola de Chartres, como a figura de Gilberto Poitiers, né? E de João de Salisbury, a Escola de São Vítor, com a figura de Ricardo de São Vítor, Hugo de São Vítor e tantos outros. E essas escolas, principalmente a Escola de Chartres, é um grande exemplo, e a de Paris também, de como havia ali ciência no período medieval. Essa bobeira que se repete às vezes no Brasil ainda, né? De que a Idade Média é o período das trevas, né? Mas o que é período das trevas? A Idade Média teve os seus problemas? Teve, com certeza. Foi o que eu disse. Teve momentos difíceis, teve lá suas crendices, suas superstições, mas também teve o mundo medieval, a sua grandeza, a sua grandiosidade, o seu lado positivo, digamos assim, e que muitas vezes não é reconhecido por muitos professores de história e de filosofia. Então, existe esse elemento, né? Há um tipo de filosofia e de ciência que é desenvolvido no mundo medieval. Lógico, a filosofia sempre é provocada por alguma coisa. No caso do mundo medieval ali, o que estimulava o pensamento filosófico? Qual era a origem das questões filosóficas? O que provocava a reflexão filosófica? Geralmente, era a origem das questões filosóficas ali no contexto medieval, geralmente era uma origem religiosa. Ou seja, as problemáticas vinham dos conventos, dos mosteiros, mas nem por isso deixava de ser uma reflexão filosófica. Nem por isso o instrumental filosófico, melhor dizendo, deixava de ser usado, mesmo que esses homens fossem muito mais teólogos, e estivessem muito mais preocupados em atingir a Deus, mas eles usavam também o instrumental filosófico. E um certo tipo de ciência também estava lá. Você tem um monte de pesquisas que mostram isso, né? Por mais que alguém vai dizer, professor, mas a Idade Média não foi só a Igreja Católica, não existiu só a Idade Média cristã. Com certeza. Hoje tem pesquisas que mostram cada vez mais que você teve, na realidade, uma Idade Média cristã latina, que é a mais conhecida, mas você teve uma Idade Média cristã também bizantina, oriental. Existia uma escolástica oriental bizantina, como também existiu uma Idade Média judaica, onde você tem todo um trabalho dos pensadores judeus ali, né, como Maimônides, por exemplo, né, como Avicebron, da mesma forma que na Idade Média árabe, muçulmana, né, com a figura de Avicena, de Averroes, de Alfarabi e tantos outros, que tiveram ali também a sua relevância. Mas, repito, isso não anula e não diminui o que a Igreja Católica fez, a contribuição que ela deu, né? E no caso dos monges, além de tudo isso que eu estou dizendo,
Você tem ali nesses mosteiros, por isso que eu disse, do século VI, V, ali até o XII, o trabalho dos monges foi extremamente importante. Você tem, por exemplo, além de tudo isso que eu falei, o surgimento teve as escolas monásticas, onde existia todo esse trabalho da cultura clássica, do tríbio, do quadríbio, além da Lexio Divina, da meditação das escrituras. Mas um ponto que é fundamental, por exemplo, que nós muitas vezes esquecemos, é que se muita coisa chegou até nós da cultura greco-romana, foi através do trabalho dos monges copistas. E aí, quando se fala dos monges copistas, geralmente fica aquela história. Eles ficavam copiando, mas adulterando o texto. Bem assim, né? Ou seja, se você pega todo um trabalho sério, aí você vai ver que muita coisa, muito material, muito papiro, pergaminho, etc., que chegou até nós, manuscritos, foi através do trabalho dos monges copistas. Senão, nós não teríamos conhecido nada. Se não fossem as bibliotecas dos mosteiros e de outras congregações religiosas, né? Então, esse elemento cultural, ele é muito claro. E o ápice disso vai desembocar no quê? No grande renascimento cultural do século XIII, que é onde surge, né, nessa passagem ali do final do XII para o XIII, você vai ter o surgimento das universidades, a criação das universidades. E isso é um elemento importantíssimo, ou seja, quem criou as universidades foi a Igreja Católica. Foi ela que criou isso. Por quê? Porque ela entende desde o princípio, ou seja, lá entre os padres da igreja, existiam sim alguns que defendiam que fé é fé, razão é razão, né? Então o mais importante era a fé, ou como diria Tertuliano, né? Se nós já temos o Evangelho de Cristo, nós não precisamos nem de Platão e nem de Aristóteles. Ou como esse mesmo Tertuliano dizia, né? A filosofia é a mãe de todas as heresias. Ele e outros questionavam isso, dizendo, olha, esse negócio do cristianismo com helenismo, cristianismo e filosofia, isso daí não é muito bom. Talvez seja melhor separar, etc. Mas essa postura não foi a que prevaleceu na igreja. Não foi a que prevaleceu. Foi a postura de diálogo e conciliação. Essa ideia de que fé e razão precisam caminhar juntas. Né? No mundo medieval, essa polêmica voltou. Existiam aqueles que defendiam a doutrina da dupla verdade. E o que essa doutrina dizia? Que a razão ensinava uma verdade, a fé ensinava outra. São Tomás de Aquino e tantos outros condenaram essa doutrina, dizendo que isso não é possível. Que a razão ensina uma verdade válida e que a fé ensina uma outra verdade válida e elas se contradizem. Por quê? Porque a fonte, a origem da verdade é a mesma, que é Deus. Deus nos deu a razão, Deus nos deu a fé, portanto não pode haver uma contradição entre o que as duas dizem. Cada uma pode ter, como diria São Tomás, né, o seu método e o seu objeto, mas não pode haver contradição entre elas. Então, essa valorização do diálogo entre fé e razão, né, esse desenvolvimento de renovações culturais, do surgimento de várias escolas, desemboca no quê? No estabelecimento da universidade medieval. Né? E nessa universidade medieval, você vai ter ali uma reformulação do tríbio, do quadrível, toda uma articulação também com a filosofia, etc. Né? E é interessante como a disputa, o debate, né, as questões disputáveis, etc. Era comum o professor debater contra o professor debater com os alunos, o aluno contra o aluno. E tinha aquelas questões especiais que eram no período de Natal, de Páscoa. E a pessoa era livre de aceitar se debateria ou não. Então, um ambiente de efervescência intelectual, de pesquisa, de debate enorme. E aí vem e dizem, não, mas a igreja era contra o debate. A igreja era contra a razão. O obscurantismo medieval da Igreja Católica. Nós temos hoje que valorizar a universidade. Olha o que a gente ouve tanto hoje em dia. Temos que valorizar a universidade e se libertar, né, dessa mentalidade retrógrada da Igreja Católica, porque ela é contra a ciência, é contra a razão. Meu Deus! Se ela cria a universidade... Alguns dizem que teve um ponto negativo nessa coisa da universidade, né? Alguns brincam e dizem, olha,
Tá bom, a igreja criou a universidade, foi muito bom. Mas o problema é que ela criou junto o diploma, isso foi uma desgraça. E as pessoas começaram a estudar por causa de diploma, né? Enfim, algumas pessoas dizem isso. Mas, enfim, é polêmico, nem todo mundo concorda com isso. Mas, enfim, o problema talvez não seja o diploma, né? O problema é a mentalidade. De fato, hoje em dia existe uma coisa muito excessiva. As pessoas lutam e estudam por causa de um papel, enquanto que a gente deveria estudar, né, para conhecer a verdade e atingir a sabedoria. E não simplesmente para ter um papel, né? Essa é a grande questão. Entendeu? Então você tem aí, chamando atenção para outros elementos, né? Repito, junto com essa questão da universidade, a própria questão da ciência, por exemplo. Se você for ver essa questão da ciência moderna, aonde você tem que partir daquela coisa empírica, da observação individual, né? Isso, de uma certa maneira, também deve a muitas coisas do mundo medieval. Por exemplo, da tradição franciscana. Você pega autores como Duns Scott ou Guilherme de Ockham, né? E aqui não estou dizendo que concordo com tudo que eles disseram, né? Lógico que, por um lado, vai ter o estabelecimento do pensamento nominalista, da tradição nominalista, né? E, de fato, gerou muitos problemas, acabou levando toda uma revolução na metafísica, que acabou gerando muitos problemas que surgiram depois no mundo moderno. Mas, independente disso, essa ideia de uma ciência, né, que não esteja focada só na questão do universal, mas que parte da coisa individual, levantando hipótese, verificando e fazendo teste, você já tem elementos um pouco dessa ideia aí, que vai se desenvolver muito fortemente depois, no período da Renascença e do mundo moderno. Então, você tem elementos, repito, dessa mentalidade moderna já no próprio século XIV, e não só nessa tradição que eu citei, né? Então, muitos livros até apontam e usam a expressão, né, as origens medievais do pensamento moderno. Ou seja, o mundo moderno, evidentemente, ele teve a sua especificidade, o seu modo de ser, e rompeu com muitas coisas, mas ao mesmo tempo, muitas vezes, os modernos aprenderam e receberam muitas coisas que explicitamente, muitas vezes, não gostaram de reconhecer, né? Conheceram, beberam, usaram, mas muitas vezes não reconheceram. Então você tem aí, repito, acho que todos esses elementos que eu citei já mostra quanto que a igreja nos ajudou. Um outro elemento, por exemplo, que é mais no contexto moderno, quando você vem, por exemplo, e fala da Declaração dos Direitos Humanos. Ora, a Declaração dos Direitos Humanos está totalmente fundamentada, ou é possível, a partir da fé cristã, porque parte da ideia de dignidade humana, de pessoa. O termo pessoa, esse aprofundamento, ou seja, o conceito de pessoa, que vai ser incorporado na antropologia filosófica, na discussão filosófica, ele já era mais ou menos presente no mundo grego, sim. Mas aonde ele vai ganhar força e espaço? É lá, no 3º e no 4º século, nas controvérsias trinitárias e cristológicas, sobre quem foi Jesus, quem foi a Santíssima Trindade, como chamar o Pai, como chamar o Filho, como chamar o Espírito Santo. Aí fica lá, vamos chamar de pessoa. Hipóstase, ou persona em latim. E que deu muita polêmica no primeiro momento. Então, esse termo pessoa em primeiro lugar, ele é usado em relação a Deus. E depois começou-se a usar o termo pessoa para o ser humano. E mostrando que o ser humano tinha toda uma dignidade. Então, essa ideia do ser humano como pessoa, e depois toda essa questão da dignidade natural. Pega um autor como Pico della Mirandola, no período da Renascença, que tem uma obra que fala justamente sobre a dignidade humana, onde ele realça vários pontos ali, né? E outros também vão ressaltar aqui a dignidade humana, o fundamento dela, principal qual é? É que o ser humano é imagem e semelhança de Deus. O ser humano tem toda uma dignidade humana, ou seja, a dignidade é aquilo que é valoroso, que é precioso.
né? A dignidade mostra o apreço e o valor que está intrínseco, que é inerente à coisa. E hoje você tem, veja, chegamos a uma crise tão grande que tem pessoas que perguntam, por que o ser humano vale mais que um cachorro? O cachorro não é a imagem e semelhança de Deus. Tá certo? Não sei quanto tempo falta aí, mas Aí eu ia te enfim. falar agora. A gente está chegando nos 40 minutos já. Tá bom. Mas o senhor, Então só né? 5 Temos minutinhos algumas para perguntas. deixar as Tranquilo. perguntas. Então, finalizando aqui, o que a gente percebe, então? Então, quando você vai, por exemplo, mesmo, repito, a ciência moderna. Sim, o pensamento moderno, a ciência moderna, fez muita crítica aos escolásticos, ao mundo medieval, fez muita crítica à igreja. Mas isso foi possível? É isso que nós devemos entender. Houve uma reforma protestante, ou revolução protestante, como alguns preferem dizer, né? Houve toda uma ciência moderna, houve todo um movimento iluminista, por quê? Porque o contexto cristão, porque a fé cristã, os valores cristãos, permitiu isso. Então, a igreja não era contra a ciência. No caso de Galileu, por exemplo, quando as pessoas falam, mas a igreja aqui condenou Galileu. Veja, não foi só a igreja. Se você pegar os principais professores da época, questionaram Galileu e discordavam de Galileu, porque seguiam uma outra concepção física. Então, para a igreja, a ciência é bonita assim, mas qual é a ciência que interessa para a igreja? É só conhecer o mundo pelo mundo? Não. É a ideia de uma ciência que eu vou buscar conhecer o mundo. E por que começou esse estímulo de querer conhecer o mundo? De se aprofundar no conhecimento do mundo? Porque existe um Deus que é criador. Ele é criador de todas as coisas, ele ordenou todas as coisas, e além dele ter criado tudo, ele sustenta tudo que ele criou e está presente. E, portanto, a beleza da criatura é um reflexo da beleza do Criador. Então, por que estudar o mundo? Por que investigar o mundo? Porque estudando as coisas e compreendendo o modo de ser delas, isso me aproxima de Deus e do meu Criador. Essa é a finalidade da ciência, quando ela surge no contexto católico. Depois do que foi ocorrendo, foi um processo de secularização. Foi se separando, não. Vamos fazer ciência pela ciência, a razão pela razão. Então a igreja não condena a ciência, a igreja não condena a filosofia. O que a igreja condena é uma filosofia não aberta à transcendência. O que a igreja condena é uma ciência presa apenas no âmbito da imanência, uma ciência utilitarista que quer apenas conhecer o mundo para intervir nele e para fazer com que ele trabalhe para o homem. E que isso não nos leve até Deus e nos leve à sabedoria. Então, finalizando, eu diria isso. Eu acho que todos esses elementos da história da cultura ocidental, do mundo ocidental e outros que eu não citei aqui, mostra como a Igreja Católica, a fé cristã, teve uma importância muito grande. E de uma certa maneira, se por um lado a cultura ocidental, o mundo ocidental, é sim resultado também da filosofia grega e do direito romano, esse mundo ocidental também, de uma certa maneira, ele é construção e resultado do trabalho da Igreja Católica, da fé cristã, da fé católica. Né? E que colaborou tanto para que esse mundo ocidental existisse com esses valores, com esses princípios. Né? Mesmo que os cristãos, talvez no decorrer da história aí, tenham falhado, tenham pecado, né? Mas não houve só erro e pecado da parte dos católicos cristãos. Houve muito trabalho sério, e esses que eu citei aqui, eu acho que mostra bem isso. Né? E talvez estamos em crise hoje porque não queremos nos conciliar com as nossas origens. Essa é a questão. É isso. Muito obrigada pela sua fala. Foi muito bom. Acho que todo mundo gostou. Agora a gente vai para algumas perguntas. Nós temos várias perguntas. Então, a primeira. Como o professor diria que o cristianismo influenciou o conceito de liberdade? É aquela história. Por um lado, é lógico que o conceito de liberdade ele deve muito à ideia de que o ser humano é um animal racional
né? E também portador, tem toda uma racionalidade, etc. Então isso você já encontra ali em Platão, mas principalmente Aristóteles, etc. Mas em que sentido o cristianismo colaborou? No sentido de que Santo Agostinho e tantos outros, por exemplo, aprofundaram profundamente, né, não sei o que, o conceito de vontade. Então essa coisa da vontade, né? A noção de vontade, de consciência moral. Então quando você pega Santo Agostinho, ou mesmo quando você pega Abelardo ou Santo Tomás, por exemplo, então o cristianismo sempre valorizou, por um lado, esse aspecto de que já que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, essa imagem sim está na questão da razão, mas também está em outras coisas, dentre elas a questão da vontade e do seu livre-arbítrio, da sua liberdade. E que, portanto, se por um lado o ser humano ele é julgado, né, ou pode ser julgado, enfim, e ser responsabilizado, se ele pode ser julgado e responsabilizado, é porque, de fato, o ser humano é capaz de realizar atos livres. Então, é nesse sentido que o cristianismo colaborou. Ou seja, o cristianismo, ao refletir e aprofundar sobre o conceito de vontade, de consciência, né? E até na questão de que o ser humano pode sofrer uma condenação eterna, de uma certa maneira, ele colaborou para o desenvolvimento da liberdade, o conceito de liberdade. Só que, no mundo moderno, é interessante, ficaram muito com a palavra liberdade. Se você pegar a partir do século XVII, XVIII, o termo liberdade é muito forte até hoje. Mas, na origem cristã, não era só o termo liberdade. Era uma problematização da vontade e do livre-arbítrio e a questão da liberdade. Essa questão da vontade e do livre-arbítrio foi sendo deixada de lado e hoje se fala muito da liberdade. E aí fica uma coisa manca. Mas, repito, as reflexões cristãs que o apóstolo Paulo coloca na carta aos Romanos, por exemplo, né? Todo esse conflito interior que o ser humano vive, não só nos seus sentimentos, mas nas suas escolhas, nas suas ações. Então, esse paradoxo de sentir livre e escravo ao mesmo tempo, isso que vai ser desenvolvido pelos padres da igreja e depois pela escolástica, a maneira como eles abordam o problema da vontade, da escolha, o conceito de vontade, colaborou muito para o estabelecimento depois do conceito de liberdade. Por mais que tenha muitas vezes diferenças. Tem uma pergunta aqui nos comentários, Vladimir. O que você acha da famosa frase de Lutero que a razão é a prostituta de Satanás? Então, a gente tem que entender isso no contexto, né? Ou seja, querendo ou não, Lutero e outros ali, eles entendiam, interpretavam que a Igreja Católica, enfim, tinha exagerado nesse diálogo e nessa aproximação e incorporação da filosofia grega. Então, no entendimento deles e na leitura deles, né, a Igreja teria se afastado muito da Bíblia e teria incorporado muito da filosofia. E ao incorporar muito da filosofia, né, ficou preocupada mais em fazer raciocínios, demonstrações e argumentos do que, de fato, ensinar aquilo que está na Bíblia. Óbvio que eu não concordo com isso, né? Então, no entendimento de Lutero, ele tinha essa leitura, e não só ele, mas outros reformadores também. Tanto que, se você for ver no meio evangélico, no meio reformado, de alguns anos para cá, que os pastores vêm despertando para esse estudo mais profundo da filosofia. Mas os próprios seminários, geralmente a formação dos pastores são 5 anos de teologia. Só se estuda teologia e alguma coisa de filosofia. Enquanto que a tradição católica sempre foi estudar filosofia e depois teologia. Então, eu acho que o Lutero e outros ali, infelizmente, erraram na sua interpretação. Né? Ou seja, essa coisa de que, de fato, achar que o pecado original destruiu tudo e que, no fundo, a razão se corrompeu e foi tão destruída que necessariamente virou uma prostituta e um instrumento do diabo. Né? E não. Se fosse assim, o apóstolo Paulo não diria na carta aos Romanos, ali nos primeiros capítulos, que ninguém tem desculpa de dizer que não crê em Deus, porque os judeus têm a lei e os profetas. E os pagãos têm o mundo natural. Tem a sua consciência e o mundo natural. E como é que eu olho o mundo natural e chego até Deus? Né? Porque é através da razão, pelos meus sentidos e pela razão. Essa é a questão. Então há uma via natural, há uma teologia natural.
Se isso é suficiente para se salvar ou não, é uma outra discussão. Mas aí isso existe. Uma outra pergunta, então. Pelo que o professor diz, a influência do cristianismo está ligada à educação. Onde isso se perdeu? Se a gente for ver, ou seja, até o século XVI, século XVII, a coisa, né? Eu acho que tem dois momentos. Eu acho que o primeiro momento ali, quando você tem a figura de Maquiavel, no século XVI, eu acho que algumas coisas que Maquiavel pensou e disse, eu acho que já chacoalhou, né? Mas eu acho que onde a coisa começa a mudar mesmo, para valer, é em Rousseau, né? É em Rousseau. Eu acho que no século XVIII, não é à toa que Rousseau ele é considerado o pai da pedagogia contemporânea, né? Ou seja, toda essa questão de uma educação clássica, você pega a Ratio Studiorum dos jesuítas, por exemplo, né? E essa coisa das artes liberais e a maneira como isso foi vivido, né, nas escolas jesuíticas e de outras congregações. Então, acho que ali a coisa começou. Acho que no século XVIII começou esse afastamento e uma crítica muito forte, não mais só à igreja, né, mas ao modo de educar da igreja. Lógico que isso não foi de uma hora para outra. Repito, isso começa no século XVIII, né? Vai passar o XVIII e o XIX, você tem ainda o modelo clássico acontecendo. Mas junto com esse modelo clássico das artes liberais e dessa educação católica que assimilava as duas coisas, e colocava a identidade ali espiritual também, no século XVIII e XIX, tem coisa que já vão surgindo outros modelos, outras propostas, outras visões, né? Você já vê isso no século XIX, no início do século XX, muito mais. A diferença é o que vai acontecer. A partir de 1970, 1980, infelizmente, as escolas católicas incorporam esse discurso modernista da pedagogia contemporânea, etc. Então, quando as escolas católicas incorporam essas novas pedagogias e vão jogando fora toda a sua tradição, simplesmente elas passam a ser católicas só de nome, né? E não, tanto que você vai numa escola católica, você vê que a identidade católica é o quê? De ter uma imagem de Nossa Senhora e um crucifixo. Porque o conteúdo do que é ensinado, a maneira que é ensinado, o que é passado, é muito distante da doutrina católica, da perspectiva católica da vida, da educação, etc. Deixa eu ver aqui. Além da conversão de muitos bárbaros, a igreja também preservou arte, documentos, livros, etc., das invasões. Sim, aquilo que eu falei dos mosteiros, né? Aquilo que eu falei dos mosteiros. Nesse sentido, as bibliotecas dos mosteiros e todo o trabalho que foi feito foi um trabalho de preservação, né? Não esqueça que, enfim, muita coisa foi queimada. Muita coisa foi perdida. Essa é a questão. E muita coisa foi preservada através do trabalho dos monges da igreja. Entendeu? Você pega de literatura, não só de filosofia, mas de arte, de literatura e tantas coisas. Virgílio, que o diga, né? Catulo, entendeu? E, enfim, e textos de Homero, de Hesíodo e tantas outras coisas. Então, de fato, é isso mesmo, preservou. Uma outra pergunta. O conceito de caridade, como conhecemos hoje, é algo exclusivo e originado do cristianismo? Sim, é interessante isso. Quem inventou hospital e orfanato foram os cristãos. Isso é uma coisa, peço perdão a Deus, que eu esqueci de falar isso. Eu tinha marcado aqui, sei lá, eu esqueci. É tanta coisa. Mas o grande ponto é esse, ou seja, essa ideia de orfanato, por exemplo, de acolher, criar aquele não só que foi abandonado, muitas vezes a ideia de um pai e de uma mãe que não se vê em condições. Então é aquela ideia, porque o que acontecia no mundo antigo? Você tinha um infanticídio. A criança era morta ali. Ou seja, porque como a questão do próprio aborto era mais difícil, a criança nascia, mas ao já nascer jogava no penhasco. Ao nascer já sufocava. E o que é pior, estão tentando resgatar isso no mundo, né? Nos Estados Unidos e outros lugares. Estão querendo dar o direito, não só de matar até o 9º mês,
né, de gravidez, mas também existe umas pessoas que defendem a ideia de que logo que a criança saiu da mãe naquele momento, ela poderia também ser morta. Então, quer dizer, é uma coisa louca, eu não consigo entender esse tipo de coisa, sinceramente. Né? Então, essa coisa de orfanato e a criação de hospitais, né, para cuidar dos enfermos e principalmente dos mais pobres, etc. Então, essa ideia de cuidar dos pobres, dos doentes, né, dos abandonados, da órfã, isso é muito forte no cristianismo. Isso não quer dizer que isso não existia ali, por exemplo, no cristianismo, ou que na religião muçulmana, por exemplo, você tem o mês do Ramadã, ou mesmo em outros momentos, vamos praticar isso. Mas é uma coisa muito paralela. No cristianismo não, vai se criar instituições, essa é a questão. Né? O amor a Deus e ao próximo, portanto, vai se criar estruturas, especificamente, para aliviar o sofrimento do outro. Né? E a criação de orfanatos, hospitais, né, e trabalhos, isso é típico do cristianismo. Você vai em determinados países que não são cristãos, você não encontra isso. Você não tem. Agora a última pergunta, que daqui a pouco já vai cair a nossa live. Uhum. Por que a mulher é tratada de forma tão diferente na sociedade ocidental e na sociedade oriental? Estava no nosso card um pouco essa pergunta. Não, existe muita isso. No mundo antigo, a mulher era profundamente maltratada. Então, nesse sentido, o cristianismo também, ele resgatou profundamente a dignidade da mulher. Mostrando que a mulher, independente se ela tem a mesma função ou não que o homem, ela tem uma dignidade. Ela também é a imagem de Deus. Isso a igreja vai brigar e vai defender. Então você vê ali no início do cristianismo, já toda uma briga nesse sentido. Desse respeito, dessa dignidade da mulher. Por quê? Porque na cultura grega e romana, muitas vezes não tinha. Então esse é o primeiro ponto. Né? E mesmo na Idade Média, existe um mito também de que a mulher na Idade Média, meu Deus, como assim? Você tem doutoras ali da igreja, você tem mulheres ali. Né? Por quê? Porque tem a figura de Maria, por exemplo. Então, por exemplo, o culto a Maria, ele já existia no mundo antigo, mas no mundo medieval ele vai crescer muito mais. Ele vai crescer muito mais, porque é essa valorização do feminino. É aí dentro do feminino também. Você entendeu? Então, no mundo, tanto ocidental quanto oriental, quando o cristianismo realmente... Porque o cristianismo é uma religião que vem do Oriente, depois vem para o Ocidente. Então, se você for ver, o cristianismo colaborou nesse sentido. Agora, no mundo oriental, querendo ou não por vários motivos, a religião cristã foi diminuindo. No meu entendimento, por um lado, por culpa dos próprios cristãos. Por exemplo, tinha comunidades cristãs que brigando, se dividindo, às vezes preferia se submeter ao califa do que ao patriarca. Então, existiram culpa e responsabilidade dos próprios cristãos também, de tanta divisão e competição de poder. Mas, querendo ou não, a religião muçulmana, ela usou extremamente da espada, e muita coisa. Né? E aí, essa maneira de ver a mulher. Né? Então, existem religiões que têm, de fato, uma visão muito negativa da mulher. Que existe só para procriar e acabou. Né? E para satisfazer o marido. Não existe para mais nada. Agora, eu finalizaria dizendo o seguinte. Primeiro, temos que tomar cuidado, porque às vezes, o modo como a gente vê a mulher no mundo oriental, eu acho que existe-se muitas vezes opressão, exagero, discriminação, né, e desprezo pela mulher muitas vezes, mas às vezes tem hábitos e costumes deles que não é questão de desprezo, é questão de cuidado. E as próprias mulheres, muitas vezes, não se sentem inferiores e nem desrespeitadas. Então a gente tem que levar em consideração também o elemento ali do contexto e como aquelas pessoas se sentem. Deveríamos ouvir mais as mulheres orientais nesse sentido também. Então acho que existe sim um lado negativo, mas talvez também tenha um lado positivo. E no Ocidente, quando a gente fala hoje de feminismo, um monte de coisa, volta naquilo de novo. Porque foi possível tudo isso de libertar, de exaltar a mulher? Porque o cristianismo já tinha exaltado e defendido a dignidade. Só que o pessoal não se contentou com isso. Porque, no fundo, não é a mulher que interessa. Se você pegar hoje o movimento feminista, o que ele virou, não é resgate da dignidade da mulher. É fazer uma revolução total e cumprir uma agenda. Como tem uma agenda e uma revolução a ser feita, não é a questão da mulher que está em jogo. Né? E aí, de fato, vira um problema.
Tá, restando